Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 4º episódio do Mandela Pod. E hoje eu convidei aqui 3 mulheres maravilhosas do UAU Educadoras. E nós vamos conversar sobre educação antirracista e a sua importância para a sociedade. Nada melhor do que trazer esse trio de milhões que já faz um trabalho maravilhoso na nossa rede municipal de ensino. Nós somos 4 professoras da rede municipal de ensino e cada uma está hoje numa função. E é muito importante a gente dialogar, trocar, né, e mostrar que é possível, sim, colocar em prática uma educação antirracista. Então, obrigada, meninas, por terem vindo. Eu estou muito feliz, de verdade, assim, com a presença de vocês, porque esse espaço é nosso, né? Quando eu crio o Mandela Pod, eu tenho essa ideia de criar, é para isso, né? E não é para dar voz, porque voz nós sempre tivemos. É realmente para a gente se colocar, para a gente falar e para a gente mostrar o que a gente faz de melhor. Porque nós realmente fazemos aí o nosso melhor. Então, assim, agradecer, muito bem-vindas, muito obrigada pela presença. E eu tenho certeza que esse episódio vai ser um episódio, assim, daqueles, como todos, né, gente? Porque é isso. Eu mantenho aqui, ó, o nível tá aqui. Então, aí, vamos começar. Primeiro vocês se apresentando, né? Eu vou começar pela Camila. Gente, a Camila, vou falar aqui. Já trabalhei com Camila. Trabalhei com a Camila 2 vezes, né? Nessa rede. 2 vezes. Trabalhei com a Camila quando a Camila gravava as aulas para o Reeduca na TV. E eu fazia a moderação das videoaulas dela, que são aulas incríveis. Vão lá no Reeduca na TV. Ó o recado. Vão lá no Reeduca na TV. Tem aulas de Camila para o primeiro ano, que eram aulas incríveis. Eu falo até hoje das aulas de Camila. E depois fui trabalhar na Escola de Formação Paulo Freire junto com a Camila. Né, Camila? Formação continuada. Formação continuada. A gente continua ali, ó, trabalhando juntinhas. Então, assim, mas claro que eu vou pedir para ela se apresentar para o meu público, né? Porque é importante. Mas aí, Camila por Camila. Vou dar uma de Marília Gabriela. Vamos lá. Camila por Camila. Quem é Camila Oliveira? Olá. É um prazer estar aqui hoje, ainda mais com vocês, isso é muito legal. Eu sou Camila Oliveira, sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, assim como nós 4, né? Nós 4 somos. Sou formada em Ciências Sociais pela Rural, sou doutoranda em Antropologia Social pelo Museu e atualmente eu atuo, né? Atualmente atuo, deu até dobradinha agora, né? Hoje eu atuo com formação continuada dentro da Prefeitura do Rio, né? E faço parte desse trio maravilhoso que é o UAU Educadoras, né? E sou uma professora antirracista. Acho que é muito importante falar isso, que eu sou, mas não pelo simples fato de um cumprimento de uma lei também. Eu sou, enquanto ideologia, um compromisso que eu já tenho em sala de aula, né? Mas aí a gente vai falando daqui a pouco mais um pouco sobre isso, e aí a gente continua se apresentando. Isso, é da sala de aula e da vida, né? Isso. Esse compromisso é um compromisso de vida. A gente pensa que isso não se restringe à escola, né? Faz parte da gente. E você, Carol, se apresente. Carol por Carol. Olá, meu nome é Caroline Sotero. Também agradeço aqui a participação de vocês. Estou muito feliz nesse convite de estar aqui com a Luísa. Luísa também já conheço já de outros carnavais. Né? A Luísa me fez um convite para fazer uma formação na época do ONAN Infâncias. É verdade, maravilhosa né? formação. E a gente trocou bastante sobre a alfabetização antirracista, né? A atividade com literatura foi muito legal. Foi uma experiência para mim muito enriquecedora, porque eu não tinha ainda tido a oportunidade de fazer atividades com professores, com meus colegas, né? Apesar de estar o tempo todo na sala de aula, mas foi uma oportunidade muito importante. E aí, eu também pertenço ao Educadora, junto com as meninas, a Camila e a Grazi, que é um prazerzaço, que a gente vai contar como é que iniciou isso, que definitivamente elas me levantaram, assim, de uma forma muito legal, muito gostosa, nesse sentido mesmo da gente perceber, né, que a gente promove diferença na sala de aula, que muitas das vezes a gente não sabe que estamos promovendo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu também sou formada em pedagogia, eu estudei na Rural também, conheci Camila lá na Rural, tivemos a mesma orientadora na graduação, né? Camila continuou no mestrado e eu fui para a sala de aula. Hoje em dia eu sou mestranda em educação, né? Faço pesquisa com as infâncias negras e é isso. Então, eu conheço a Carol realmente do ONAN,
que ela deu um módulo lá chamado Afroalfabetização. Isso. E foi incrível, realmente, Carol. Vão relembrar aí o curso na Infâncias. E agora, Graziele Vidal, por Graziele Vidal. Se apresente aí pra gente. Olá, gente. Eu sou a Graziele Vidal, né? Agradeço imensamente esse convite, Luísa. Eu estou emocionada de estar aqui. Pioneirismo isso que você está fazendo. Muito obrigada por incluir o UAU Educadores. Imagina. Então, eu sou a Graziele Vidal, sou graduada em Pedagogia pela UERJ, tenho especialização em Educação para as Relações Étnico-Raciais pelo PENESB da UF. Tenho 36 anos, sou professora da rede, como nós 4, né, somos professoras da rede. Estou, no momento, na função de coordenadora pedagógica, faço parte do UAU Educadoras, né? Sou filha do seu Tião e da dona Lenira, é importante a gente falar isso, que como mulher negra, quando nós sentamos nessas cadeiras, né, nós não sentamos sós, trazemos uma ancestralidade toda com a gente. Então é importante a gente estar citando esses que vieram antes da gente, aqueles que nós não sabemos os nomes e aqueles que nós sabemos os nomes. Faço parte do UAU Educadoras com as minhas amigas, que eu sou apaixonada por elas, apaixonada pelo nosso trabalho. E a gente vai bater um papo aqui hoje sobre educação antirracista. Mais uma vez, obrigada, Luísa. Imagina, é um prazer receber vocês. Eu admiro o trabalho de vocês. É incrível. E acho que a gente tem que se fortalecer. A gente tem que se juntar e abrir espaço para chegar mais gente. É sobre isso. Eu acho que a Quilombar, a gente não pode falar só por ser chavão. Acho que a gente tem que realmente, na prática, colocar isso. É isso. E aí, vou voltar para Camila, né, e perguntar como você se tornou uma educadora antirracista ou quando? Você lembra desse momento, dessa virada de chave ou não? Fala aí, seu processo. Eu acho que esse processo, tem muita gente hoje que se diz educador antirracista, né? Eu acho que esse processo ele acontece todo dia também, né? Ele é permanente, ele não se finda, né? Mas eu entendo que quando eu entro em sala de aula, há uma preocupação minha em levar uma realidade de sala de aula que eu não tive enquanto criança. Eu acho que naquele momento algo mudou na sala de aula, quando eu entro e penso assim, o que eu vou trazer para a sala de aula, né? Como o primeiro dia de aula, aquele primeiro ano como professora. Então ali eu acho que eu já tinha um interesse de levar coisas para a sala de aula que eu não tive acesso como aluna, a estudante que eu fui, a criança que eu fui. E daí, né, não foi só por isso eu me torno uma educação antirracista, né? Acho que muita pesquisa, estudos, né, ao longo da minha trajetória como professora, me possibilitaram entender que o que eu queria se chamava, né, hoje a gente classifica, nomeia como educação antirracista. Sim. Mas era ter que os meus alunos se reconhecessem em sala de aula, com representatividade. Esse meu objetivo, com os estudos, aliado à prática, eu consegui entender o que era. Então, não teve um belo dia, resolvi mudar, eu me transformei em uma professora de educação antirracista. Isso todo dia, eu vou me reconhecendo, vendo, cara, aquilo que eu fiz ano passado, eu já posso melhorar esse ano. E a gente vai mudando, né? Eu acho que isso, todo dia eu me torno uma educadora antirracista pelas escolhas que eu faço dentro de sala de aula ou dentro do campo da educação, né? Então, isso é um processo. Exatamente. Isso é um processo. Não é realmente um belo dia, mas pelo menos eu vou falar um pouco da minha... Como eu me tornei essa educadora antirracista. Eu vou falar assim bem rápido para depois jogar para a Carol e para a Grazi. Quando eu entro na rede, eu dividi a sala com uma outra professora. Né? Eu vou fazer quase 11 anos de rede. E aí eu estava no mestrado já. Porque eu entro na rede e passo para o mestrado em Relações Étnico-Raciais, em 2012. E eu dividi a sala com uma professora, que ela fez um trabalho sobre 13 de maio, que ela pediu para as crianças colarem bombril. E aí eu tinha pouquíssimo tempo de rede, eu não fiz curso normal, eu fiz pedagogia e, na verdade, eu nem queria ser professora. A verdade é, eu não queria. Eu queria fora da educação. Eu sou filha de professores e meus pais falavam, não, você vai ser professora, você vai ganhar mal, vai ser desvalorizado. Não que eles estejam mentindo, mas assim, eles falavam, não seja professora, seja tudo menos professora. Aí eu ficava com aquilo na cabeça, não vou ser professora, mas enfim. Os caminhos foram me levando para a sala de aula. E aí, quando eu vi aquele trabalho, foi ali que me deu o start. Tipo assim, não, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer diferente pelos meus alunos, porque eu também não quero ser a professora que eu tive. Eu quero proporcionar a eles, e a mim também, enquanto sujeito que aprendo também com as crianças, essa troca, mas que seja prazerosa para eles. Né? Eu não poderia reproduzir aquele trabalho de colocar bombril na cabeça das crianças, que aquilo ali é um trabalho que reproduz racismo. E dali foi uma indignação tão grande. Eu falei, não,
eu tenho que fazer algo diferente. Então, eu tive esse start dentro de sala de aula. Eu nunca tive esse preparo antes de, eu vou chegar na sala, eu vou ser antirracista, eu vou trabalhar a lei. Não, até porque na graduação a gente não tem formação suficiente, né, para que a gente se embase e chegue em sala já munido de conhecimento teórico, apesar de eu ter tido aula apenas com a Zoilda Loreto da Trindade. Ela foi minha professora na faculdade, apenas, né? Mas, assim, foi a única. Então, esses caminhos, né, eles acabam se entrelaçando, mas eu tive um start. E dali eu vi que, não, realmente eu tinha que fazer diferente, eu tinha que continuar. Só para abrir esse parênteses. Eu fiz normal, e não me lembro do normal alguém ter dito sobre a lei no normal. Olha. E eu fiz normal. Então, não é só questão de ser normal, Sim. fazer o normal, o magistério ali. Sim. A questão da formação, que a gente ainda tem um déficit aí para resolver na formação de muitos professores. Né? São escolhas. Exatamente. Porque não que a pessoa tenha feito normal, ela vá ter conhecimento da lei, mas ela vai ter mais um preparo de como chegar em sala de aula. Eu não fiz normal. Tipo, eu quis dizer assim, eu fiz pedagogia, passei no concurso, toma aqui sua turma. Foi assim, eu saí da faculdade, passei no concurso, toma aqui sua turma. E aí eu fiquei, gente, mas não posso fazer isso aqui. O que eu ia fazer, eu já não sabia muito bem. Mas o que eu não ia fazer, eu já percebi a partir do momento que eu vi aquela prática, né? E daí fui indo. Mas e você? Como você se tornou uma educadora antirracista? Como foi o processo? Bom, vamos lá. Pegar o gancho de vocês para levantar a moral aí de um monte de professor que já estava fazendo muitos trabalhos e pesquisas junto com os estudantes nessa mesma época, né? Um pouquinho diferente, na verdade, do caminho, né, de vocês. Eu fui normalista, eu estudei no Carmela Dutra, em Madureira. E antes, eu tinha 16 anos, eu comecei a fazer um pré-vestibular, né, Educafro. Muito bom. E aí o meu pai entrou comigo na época para me incentivar a estudar, né? Porque ele já sabia que eu gostava muito de baile, de dança, eu gostava de estudar. Mas ele sabia que o vestibular precisava de um pouco mais de dedicação. E aí ele se prontificou aí nos finais de semana comigo. Legal. E aí nós estudamos junto durante um ano. Pioneiros de Realengo, o nome. Ficava no CIEP, Oswaldo Aranha, em Realengo. No meio de tiroteio, de vários confrontos de violência, né, do local. A gente conseguiu terminar o ano. E o Educafro foi o meu start. Com 16 anos eu tive esse contato com o movimento social, e ali eu conheci a Lei 10.639, junto com o professor Fábio. Maravilhoso. Ele deu um start na gente que meu pai passou a olhar e falar, caramba, eu sou negro com muito orgulho. Né? Esse processo de identificação aconteceu com ele, aconteceu comigo ao mesmo tempo, né? Então, assim, é importante dar nome para essas pessoas. E quando eu fui para o normal, lá para o meu terceiro ano, eu tive uma professora chamada Eliane Vaz, de Sociologia, que também trazia essas reflexões da Lei 10.639 e como a gente podia trabalhar dentro da sala de aula. Então, nós fazíamos oficina dentro da escola. Tinha um professor também que tinha um NEAB, hoje a gente chama, né? NEAB, hoje tem nome, tem núcleos, estudos afro-brasileiros dentro da escola, mas ele já iniciava as oficinas com a gente de africanidades. E então, quando eu entro para a universidade, eu já entrei lá assim, procurando movimento social, pedagogia, cadê os professores que vão trabalhar a Lei 10.639? E aí entro para a Rural, minha segunda turma de pedagogia, e eu tive alguns professores não negros, mas que trabalhavam a questão da cultura afro-brasileira, né, e reflexões de práticas que a gente hoje chama, né, práticas antirracistas. Aí, nessa formação, eu encontrei a Luena, que foi a primeira professora negra que eu tive, né, esse contato, que eu olhei para a Luena e falei assim, é com ela que eu vou ficar, professora de antropologia, nem era da educação, mas aí ela meio que me adotou mesmo e fizemos um trabalho no Quilombo do Bracuí, em Angra dos Reis. E lá eu fazia uma espécie de antropóloga, pedagoga. Eu ia para lá e dormia da casa da Dona Marilda. Dona Marilda me ensinou
muito dentro da comunidade, os saberes populares, junto com os jovens, que lá é uma comunidade de muitos jovens ativos, a escola Aura Pires da Gama, que fica dentro da comunidade. E ali também eu fui aprendendo muito com as crianças, escutando, as crianças intervindo através do jongo, né, através da própria comunidade, se ressignificando. E assim, eu entro no concurso da Prefeitura do Rio. E aí, quando eu chego na minha sala, a primeira coisa que eu quero é, vamos lá, vamos fazer um trabalho aqui diferenciado com as crianças. E aí começa a encontrar alguns obstáculos, né? Muitos obstáculos, em relação, não às crianças, mas aí vem a questão dos próprios adultos que cercam essas crianças, né? E aí, confronto, né? Conflitos, não só com os profissionais, os próprios professores, do reconhecimento de que aquela escola não era uma escola racista, até entender que ele precisava fazer um trabalho diferenciado, né? E aí, então, essa percepção de professor antirracista aconteceu na prática, com toda a bagagem teórica que eu trago e de algumas práticas também na minha formação, mas quando eu chego na sala de aula, aí o bicho pega. A gente fecha a porta da sala, a gente percebe o quanto essas formações elas são necessárias, mas o quanto também a gente aprende muito fazendo junto com eles, né? Acho que foi aí que eu dei um start também. O tensionamento, porque eu cheguei pensando que seria muito simples de fazer o trabalho, né? De que eu iria conseguir desenvolver, porque assim, poxa, lá no Quilombo do Bracuí, com todas as suas dificuldades, era super possível na Prefeitura do Rio, né, gente? Com todo mundo aqui formado, vai dar super certo. E aí a gente começou os entraves, né? E foi assim que eu fui me percebendo, nesse caminhar aí, nessa trajetória. Sim. E ando me percebendo, né? Porque é a formação contínua que a Camila disse, né? A gente aprende todos os dias, a gente vai se reconhecendo. A gente flerta também muito com a situação do tipo, será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou trabalhando? Será que eu estou conseguindo alcançar aqueles alunos numa ressignificação de identidade? O tempo todo nós estamos em formação. Sim. E a autocobrança, né, gata? Porque a gente se cobra muito para dar é o que a gente estava falando, né? A gente se cobra muito para a gente dar o nosso melhor. E essas barreiras, elas existem realmente. Eu sempre falo isso. São barreiras atitudinais. Por que a 10639/03 ainda não é 100% implementada? Porque existem barreiras atitudinais, mas a gente segue, se fortalece, se aquilomba. Não é fácil, realmente. São choros, né? Muitas vezes ali querendo desistir. Né? Eu falo, gente, eu já quis desistir de dar aula na rede, porque você fica assim, gente, parece que a gente está fazendo alguma coisa extraterrestre, sabe? A gente não está fazendo nada demais, a gente está fazendo pelas crianças, né? Para as crianças, com as crianças. Mas, enfim, a gente segue, né? Direito delas. Obrigada. E você, Grazi? Responsabilidade falar depois de Caroline, né? Caroline tem o dom da palavra e aí fica difícil. Mas eu estava ouvindo vocês falarem, fui buscando na memória, né? Então acho que eu tenho um pouquinho na minha história tem um pouquinho de Camila, um pouquinho do que Luísa falou. Eu não nasci num lar antirracista, né? Minha mãe me criou sendo empregada doméstica, faxineira, meu pai era motorista de caminhão, né? E não tenho muitas referências sobre isso. Do meu pai eu tenho uma questão, né? Que sempre me vem à memória, que é eu pequenininha. E eu acho que vocês devem lembrar dessa situação quando um pastor de uma igreja, né? Aí chutou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, quando a gente era criança, né? Década de 90. Isso, na década de 90. Aí eu denunciando a idade. Mas eu falei no início minha idade, né? Também. Então, e eu lembro do meu pai, uma cena muito nítida do meu pai falando, ele tá me agredindo, eu sou preto. Isso marcou, né? Marcou, meu pai já é falecido, mas essa história me marcou. Mas aí, voltando, né? Como eu me torno uma educadora antirracista? A questão racial, ela vem muito para mim com a questão do meu cabelo, quando eu era criança, né? A minha mãe é uma mulher negra, mas o cabelo da minha mãe não é um cabelo crespo.
E, gente, já vou pontuar aqui que eu não estou culpando minha mãe, tá? Não é isso. Estou contando a história. Então, desde pequena, eu tinha que dar um jeito no meu cabelo. Esse dar um jeito, né? Entre aspas. Então, eu já usei Enê, chorava, porque Enê quente eu não gostava. Chorava horrores. Eu usava Enê. Depois a gente teve os alisantes, que estragam mais do que ajudam o nosso cabelo. Formol. Eu lembro que no final eu já estava passando, eu esqueci qual é a química, né? Mas um alisante e o formol por cima, a cada 2 meses, né? E aí, na faculdade eu não tive muitas informações. Eu te lembro de que eu tive uma eletiva apenas e, se eu não me... é importante falar que eu entrei para a faculdade com bolsa de cotista, né? Fiz um pré-vestibular comunitário também, numa igreja católica próxima à minha casa, e entrei na universidade com cota racial, mas não tinha conhecimento do que aquilo significava. Mas naquela época, não sei se continua assim, quando nós entrávamos por cota, nós precisávamos fazer alguns cursos, né, dentro da universidade. E eu lembro que eu fiz um curso de questão racial, não lembro qual era o nome do curso, mas eu fiz um. Então foi a eletiva esse curso apenas que eu fiz. Me formei, passei no concurso para a Prefeitura do Rio, estava fazendo vários concursos. O que eu não queria passar, eu passei. Eu também não queria ser professora. Também não? Eu também não queria ser professora. Naquela época, né, o curso de pedagogia estava dando várias vertentes. Estava todo mundo voltado para pedagogia empresarial, pedagogia nos movimentos sociais, e era isso que eu queria, né? Inclusive, a monografia da graduação foi sobre educação no sistema penitenciário. Eu fiz estágio durante 2 anos, né, no sistema prisional, e a minha monografia foi para isso, e eu estava muito voltada para os estudos nisso. Mas eu passei no concurso da Prefeitura do Rio. E a gente é pobre, né, gente? Né? Passei no concurso, eu tenho que ir. Mas eu entrei ainda pensando no futuro eu estou saindo, vou fazer, às vezes, outra faculdade, né? E entrei na Prefeitura. Mas aí, voltando para o cabelo, aquela briga com aquele cabelo, passando formol, alisando. Em um dado momento, eu não sei por que isso, vendo algumas coisas na rede, eu resolvi tirar a química do meu cabelo, né? E aí, a princípio, eu pensei, vou tirando as químicas ao pouco, né? Vamos ver como é que o meu cabelo se apresenta. E aí, um dia, liguei para a pessoa que fazia o meu cabelo, e isso é importante pontuar, porque assim, eu alisava o cabelo com ela, e aí eu fui lá para cortar, eu ia tirar as pontas e ia cortando aos poucos. E ela, apesar disso, não me desmotivou, né? E quando ela puxou meu cabelo, ela falou assim, nossa, olha o que cresceu desde dezembro. Isso era fevereiro de 2013. Puxou assim a raiz do meu cabelo que já tinha crescido, que não tinha química. Aí ela, nossa, olha o que cresceu desde dezembro. Aí eu, puxa de novo. Ela puxou, né? Assim mostrou. Aí eu, corta tudo. Eu sou impossível, tá, gente? Pra quem acredita, minha lua é em Áries. Eita. Eu sofro com isso. E aí eu, corta tudo. Aí ela só falou assim, tem certeza? Tenho. E ela cortou. E aí eu saí de lá, indo para casa, aquele cabelo curto, estranhando toda aquela vertente. E cheguei em casa, né? Eu não tinha dito para ninguém isso. E quando minha mãe chegou, minha mãe viu, minha mãe não gostou. Minha mãe ficou muito chateada. Ela falou, por que você fez isso? Mas quando eu também, por ser impulsiva, quando eu decido. Então, não toca muito o que as pessoas falam, né? E aí, mesmo área. Exatamente. E aí entrei num processo de cuidar desse cabelo, porque também tem isso, né? Eu decidi estar com o meu cabelo natural, mas eu passei por várias vertentes. Eu não conhecia aquele cabelo. E aí eu descobri que aquele cabelo fazia cachos, formava cachos no meu cabelo. Eu não imaginava isso, né? E aí entrei também na doutrinação do cacho, porque queria que fizesse cacho. Se ele não fizesse cacho, não estava bom. Então, tem essa outra vertente. Eu pensei em voltar a alisar, sabe que o pessoal fala do susto na raiz? Então, eu pensei. Eu só desisti porque quando eu fui falar com a pessoa que fazia meu cabelo, ela falou assim, mas a primeira vez eu tenho que passar em tudo. Eu, não, tudo não. Eu já passei por um processo, então não vou passar por isso de novo. E aí, eu não fiz. Hoje em dia,
Eu brinco com o meu cabelo, né? Tô careca e descolorido. Tá maravilhoso. Hoje em dia é muito mais tranquilo. Mas aí, nesse processo de começar a ver com essa questão de cabelo, então você vai entrando em grupos, você vai entrando, naquela época, grupos, né, no Facebook faziam muito sucesso. Então a gente ia entrando em coisas e as discussões permeavam, porque assim, nunca é só cabelo. Nunca é. Então, tinham discussões ali. Em um dado momento, eu vi que estavam abrindo as inscrições para a especialização de educação étnico-raciais no PENESB PAUF. E aí eu me inscrevi. E é aí que começa realmente a mudança da minha trajetória de vida, né? E quando eu chego na escola, Camila falou muito bem, eu sentia falta de coisas que eu não sabia nomear. Eu não sabia o que era, mas eu sentia falta de coisas. Eu queria que fosse diferente. Não queria aquilo, o comum, o que todo mundo dava. Eu queria que meus alunos se enxergassem, eu queria que meus alunos gostassem do espaço escolar, eu queria que aquele espaço escolar desse ferramenta para eles que eles pudessem encarar o mundo. E aí a gente vai estudando, vai aprendendo, como a Camila falou, né? A teoria vai se juntando com a prática. E lá, eu e Camila, a gente trabalhava juntas, né? Só que é engraçado que a gente levou, acho que uns 3 anos para sermos próximos, porque nós trabalhávamos em um pouco de horários diferentes. Ela pegava um pouquinho do meu horário, eu pegava um pouquinho do horário dela, e a gente não se falava. Mas quando eu tive que fazer o meu TCC da especialização, eu tinha que montar um projeto. E aí esse projeto foi o Maio Negro, que a gente levou para a escola. E aí eu fui falar com a Camila, porque eu vi a Camila de tranças, aquela mulher andando pela escola, né, totalmente diferente de mim, né, alta, toda de desenvoltura, coisa que eu não tinha, né, tenho há pouco tempo. E aí eu fui falar com ela, e aí ela veio cheia de ideias. Ela, não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, a gente faz assim. E ela tinha uma turma de projeto na rede. E é engraçado isso, né? As turmas de projeto, eu acho que em qualquer local, elas têm cor e gênero, né? Elas são pretas e masculinas. Que a gente precisa ter essa atenção. E aí a gente movimentou esse Maio Negro, que foi realmente um evento maravilhoso, foi um dia totalmente diferente na unidade. Teve coisas que eu não faria hoje, mas assim, isso foi, eu estou falando de quase 10 anos, né? Quase 10 anos, então é outro conhecimento. Movimentamos a escola. 2012, 2013? Isso acho que foi em 2014, alguma coisa assim. Por aí. A verdade é que a escola não estava preparada para ter eu e Grazi como amigas ainda naquele período. Que nós não éramos amigas. Não. Se conhecíamos, acenávamos uma para outra, mas ninguém... A gente não trocava igual é hoje. Quando a gente se separa, a gente continua esse laço e viramos amigas. Aquela escola não estava preparada para ter nós duas lá dentro, do jeito que é hoje. Ia ser caótico. A Camila fala isso, e isso é maravilhoso, porque é uma verdade. O Maio Negro foi um evento muito legal, foi maravilhoso. Nós tivemos também a ajuda de uma professora que, infelizmente, hoje já é falecida. A Kátia. Kátia Miranda. Me emocionei porque ela era maravilhosa, uma mulher negra, assim, de muito conhecimento, que a vida foi ceifada muito cedo. Nós perdemos uma grande referência mesmo de educação. Então é isso, né? A gente vai se tornando... Só isso. Só isso tudo. A gente se torna educador antirracista na prática, vai percebendo, vai conversando. Eu acho que uma das coisas que você falou, Luísa, que é muito importante, é o aquilombamento. Sim. Eu hoje não sei o que seria de mim sem Camila e Caroline. É importante a gente estar citando isso, porque a gente se fortalece, a gente se entende, a gente se busca. Quando uma está indo, está ficando para trás, a outra puxa. Camila tem feito esse movimento nos últimos tempos de puxar eu e Caroline de novo para o centro, para o local, de centralizar a gente na luta. E aquilombar, você ter pares, né? Gente que vai te dar forças para continuar, porque assim, a vida, quando a gente se coloca como pessoa preta e encara isso mesmo, ela não é fácil. Não é. Nunca é fácil para a gente, mas quando a gente entende isso, quando a gente compreende o racismo, isso é adoecedor. Ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer adoecer. Então, muitas vezes a gente...
eu falo a gente, né, como povo preto, a gente vai negando isso porque realmente a gente consegue compreender o sofrimento. Ninguém quer sofrer, é dolorido. Então, se a gente tem a oportunidade de levar para crianças um desenvolvimento melhor do que nós temos, menos doloroso, mais afetuoso, mais que consiga dizer, você não está sozinho, a gente está aqui, as pessoas abrindo caminhos, né? Tem tanta gente abrindo caminhos aí para a gente, Camila no doutorado, abrindo caminhos para o UAU Educadoras, Carolina no mestrado, abrindo caminhos para que a gente possa, como mulher negra, ser mãe e ter o seu mestrado, continuar seus estudos. Luísa, que é mãe, que é gerente, que é tanta coisa, Luísa, como que consegue? Como que consegue? Mas aí quando a gente olha para o lado, que a gente vê que não está sozinho, fica um pouquinho mais fácil. É bem melhor. Acho que é isso, né, gente? É isso. É isso, porque a gente não tem como andar sozinho, né? Não tem. Não tem. A gente ainda mais trabalhando da forma que a gente trabalha, acreditando no que a gente acredita, porque a gente sabe que existe a lei, mas não é só a lei. A gente não está nesse trabalho só pela lei. Então, a gente realmente acredita no que a gente faz. Então, a gente não pode estar sozinho, porque a gente sabe que não é fácil. Então, a gente precisa ter uma pessoa para segurar na tua mão às vezes e, opa, vambora. Pô, não desiste não, cara, eu tô aqui. E isso é muito legal. E eu acho muito legal, assim, essa troca que vocês têm. Eu acho que cada uma tem um perfil, né? Uma é mais calminha, né? A outra é mais impulsiva, né? Digamos assim. Né? Eu acho que a Carol que é a mais calminha do trio, é isso? Acertei? É. A Carol é mais calminha. Ainda bem que eu tenho uma Ariana do meu lado. A Grazi é a mais fogo na roupa e a Camila fica no meio ali. Meio. Exatamente. Uma canceriana que também não parece muito, mas é. É isso. Canceriana. Tá. Mas é uma canceriana meio assim, que não gosta de abraço, muito não. Mas ela é carinhosa na maneira dela. Ela tem vários planetas em Capricórnio. Ela é capricorniana. Ela é capricorniana. Eu também acho, gente. Ela é capricorniana. A gente zoava tanto a Camila na Paulo Freire, porque, tipo assim, a gente lá, não sei o que, se abraçava lá, aí lá vem vocês. E tia, Camila, vamos tirar foto. Ai, vocês vão tirar foto de novo. Ela é assim. Várias. Camila, de novo, vamos tirar foto, vamos nos abraçar, que a gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Aí, tá vendo? Olha, o que aconteceu? Não sabe mesmo. Mas eu preciso falar uma coisa que é importante. A Camila aqui nesse grupo, ela liga final de semana que ela puder, pelo menos a cada 15 dias, ela liga para cada uma e pergunta: oi, bom dia. Tudo bem? Como é que você está? Ela é fofa. Como é que está a Isso. Benícia e a família? Isso. Passando só para dar um oi, tá? Dizer que eu tô aqui pro que você precisar, gente. Ela faz isso. Ela é nosso elo. Vai acabar com a minha reputação. Não, ela é desgruda. fofa, ela é fofa. Esse abraço dela é um abraço assim, é no tempo dela, mas quando ela vem, Quando ela vem, ela abraça de verdade, é né? abraço de urso. Com força, né? Ela não abraça sempre, mas quando ela abraça, ela compensa todos os abraços dali, né? Exatamente. É isso. Então, ela tem um câncer, então, gente. Ela é canceriana, assim. Tá vendo? A Carol, ela já veio comprovar que ela realmente é uma canceriana, mas tem uma Capricórnio ali no meio, deve ter um negócio ali. Eu acho mapa assim, astral. de toda essa conversa, o que está trazendo muito legal é exatamente essa montagem, né? Assim, não é a montagem do quebra-cabeça, não, que nós somos inteiras, né? Sim, com certeza. São 3 Inteiríssimas, mulheres, né, inteiras, se entregando para um projeto, né, que é o UAU Educadoras, mas se entregando, assim, de corpo e alma, família e tudo, né? Porque, assim, isso. tem uma diferença quando a gente fala em aquilombamento, né? A gente fala em família, ancestralidade. A gente não fala só de trabalho. O trabalho é um complemento. É um complemento disso tudo. Então, assim, Grazi, eu encontrei Grazi também no meio do meu caminho da formação no PENESB. Nós íamos de Santa Cruz para Niterói, né, Grazi? Todo sábado. A semana inteira dando aula. No sábado de manhã, 6 horas da manhã, estava saindo de casa para poder fazer os encontros de formação. E trocando, e chorando, e dizendo: olha, tá difícil, caramba, meu aluno não tá rendendo. Vamos tentar aqui, vamos tentar lá. E como esse espaço, né? E a Marcela, né, nossa professora maravilhosa. Eu amo a Marcela, gente. O quanto a Marcela abraçava, dava esse abraço na gente e dizia: meninas, calma, que vai ficar tudo bem. E vamos trocar aqui muitas experiências, porque é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de uma lei e de uma diretriz. A
A gente está falando de um projeto de vida. E aí tem toda uma questão aí emocional, Sim. afetiva, né? De troca, que o aquilombamento salva. É a nossa saúde mental, né? Então, assim, estar com Grazi nos finais de semana, nesses sábados, que eu fazia a dobradinha, eu fazia a UF e a PUC ao mesmo tempo. Caramba. E Grazi falava, você é maluca? Eu falei, não, Grazi, eu tenho você, tá tudo certo. Vamos que vamos. E essa dobradinha que eu fazia, eu estava em um local majoritariamente branco, estudando infâncias, né? E a infância preta sendo vista como algo exótico. E estava no outro lado, na UF, vendo a infância preta, origem ali de professores pretos que pensam em educação para os seus. E isso fez muita diferença na minha formação. Muito, muito mesmo. Só mesmo para continuar aqui a conversa, porque eu não podia deixar de falar isso, gente. Dessa montagem aí, nossa, das três juntas, o quanto nós tínhamos o destino muito próximos. A gente se encontrou várias vezes. E a gente se uniu depois. Então, já pegando esse gancho, como que surgiu o UAU Educadoras? Vamos lá. Eu começo, Camila começa, que a Camila tem uma história muito boa. Vamos lá, né? E falando nessa questão de como que a gente se encontra, a Isso. Carol, eu lembro da Carol monitora numa disciplina que eu fazia na Rural, mas eu não falava com ela. Ela ia com a minha orientadora, que no futuro seria minha orientadora, ela ia assistir aula comigo, na minha sala. Mas eu não era amiga dela. E quando eu entro na rede, quem me ensina a chegar na escola, que eu ia trabalhar, minha orientadora fala assim, liga para a Caroline, que ela vai te explicar como que chega em Sepetiba. E ela que me fala, para chegar na escola é assim, assim e tal. Mas eu não era amiga dela. Uhum. Mas viramos amigas, estamos aqui. E em meio de 2020, começo de 2020, todo mundo estava feliz, curtindo o carnaval, vida seguindo. Uhum. Eis que em março, né, começa a pandemia. E nós nos encontrávamos naquele tempo de 2019, 2018, quase que uma vez por mês, de 2 em 2 meses, nós nos encontrávamos para conversar. Falávamos muito de escola, da vida, de tudo que acontecia com cada uma. A gente trocava muita figurinha de sala de aula. Eu lembro que no final do ano, em dezembro, quando a gente foi visitar o seu Ailton, lá no shopping de Madureira para ver o Papai Noel, Papai Noel preto, nós 3 fomos, igual crianças. Só faltaram as nossas mães levando. Fomos lá tirar foto com o Papai Noel. E aí, naquele dia, eu lembro que a gente estava conversando sobre um projeto que a gente queria fazer para 2020. Sim. Que cada uma a gente ia fazer um projeto de troca de cartas entre as 3 turmas, porque eram 3 escolas diferentes. E a gente ia tentar fazer algum projeto, ia mandar e-mail para a CRE, para tentar disponibilizar um espaço lá em Santa Cruz, que todo mundo era, eu era também da 10ª, para juntar essas turmas, fazer um sistema de troca. E era isso que a gente estava planejando em 2020. Só que começaram as aulas, ainda não deu para começar nada e tal. Chegou a pandemia em março. Nisso estava todo mundo em casa, para lá e para cá. Aí a Grazi, acho que já era abril, né? Deu março. Foi final de março. Final de março. Eu tinha curtido aquelas 2 semanas assim em casa ainda, né? Vai passar, vamos voltar para a escola. Chega abril, a gente começou a ver que aquilo era mais sério. Aí a Grazi liga, Camila, vamos fazer alguma coisa? O quê? Né, a gente sem perspectiva de nada, não abria nem a porta de casa com medo. Aí a Grazi dá a ideia de fazer uma página mesmo no Instagram, produzir conteúdo com esses bate-papos que nós tínhamos, que era só nós 3, no shopping de Madureira, shopping Bangu, fazer uma página contando um pouco da nossa trajetória. Só que aí, a Grazi, eu falei, se falar com a Carol, ela não vai aceitar. Por quê? Ia ser mais trabalho, Carol ia botar naquela planilha dela de virginiana, que não ia ter tempo naquela semana. E ela ia botar tudo num plano e ia ver que não ia ter tempo. Não fala assim dos virginianos, tá? Mas é verdade. Ela ia calcular ela ia calcular ponto por ponto e ia falar, gente, não dá. Aí, eu e Grazi, vamos montar tudo. Criamos o nome, fizemos um logo, uma proposta. Eu e Grazi fizemos tudo isso numa ligação. E olha que a gente tem um grupo no Zap das 3, só que ficou só eu e Grazi falando. Levamos. Olá, Caroline, você agora faz parte do UAU Educadoras. Foi assim, você faz para não perguntar. Você é a para não dar espaço. Tem direito de escolha nisso. Ótimo. Nada democrático. Entendi, não foi nada democrático. Eu pensando que tinha sido assim, uma coisa super democrática. Conversa das 3, não foi assim. Porque a gente precisava da Carol. A Carol é muito boa. A gente não podia deixar ela falar que não queria. Entendi. Ela era mais olhando como um projeto, ela era essencial para que esse projeto continuasse. Então, a gente precisava falar, Carol, você agora faz parte, o UAU vai começar dia 1º de abril. Foi.
Isso. Que não é mentira. Não é Não é mentira, mentira. é verdade. É verdade. E AUA significa coletivo, essa ideia de coletividade. Nós. Ó, eu falei, Graziele, procura o nome, já vê o significado, a gente vai mandar pra Carol com tudo pronto. Grazi criou a conta pela conta dela do Instagram, não foi? Foi pela sua. E aí depois foi adicionando nós 3. E a Carol, não sei. A Carol, já tá pronto, vai começar. Aí ela vem cheio de ideias. Vai falando. Eu não tive escolha, né? Foi exatamente isso. Ó, já está aqui. Eu falei, como assim, gente? Calma aí. Não, a planilha já tá pronta, já tem os horários, as reuniões. A gente pensou assim, o que você acha? Vamos lá. Aí eu, opa, calma aí. Que não tem como, né, gente? Um convite desse, assim, desse jeito. E elas sabem exatamente como é que eu sou. Uhum. E elas montaram tudo no sentido mesmo de organização, porque sabia que eu já estava no mestrado. Não, para começar. Então, a gente já mostrou assim, Carol, é assim, vai dar E certo. eu falei, não vou conseguir ter tempo para me organizar aqui. Não, já tenho tempo aqui, já tenho um horário. Vamos lá, vamos pensar no projeto. E aí começou, né? Reuniões semanais para se organizar a pauta. Tudinho, certinho. Carol, você tem que escrever uma mini bio sobre quem é você, que vai ter um post para cada uma se apresentando. E aí ela fez. Aí é aquela coisa, né? Eu vejo, às vezes, o texto, eu sou muito mais sucinta, objetiva, às vezes, no que eu boto. A Carol tem um jeito de escrever maravilhoso. Então, leiam Caroline Sotero. É importante, ela é sim. maravilhosa. Ouçam Caroline Sotero também, né? Isso. Caroline é aquela pessoa que fala que dá vontade da gente ficar horas e horas ali ouvindo. Tem Ela como? tem o dom da palavra. Tem como resistir a essas meninas? Não tem. Não tem, né? Não tem. E foi exatamente isso, assim. E o AUA nasce desse processo de entendimento, de autoconhecimento de cada uma, sabendo que cada uma pode contribuir dentro do seu próprio tempo. Quando eu digo, né, nós somos inteiras justamente por conta dessa própria formação do AUA. As meninas sabiam da minha limitação de tempo por conta de outros projetos. Né? Nessa época, eu estava na coordenação pedagógica da escola, e aí a coordenação é algo muito novo, era muito novo para mim, foi o primeiro ano dentro da pandemia. E aí eu tive que me repensar todo o trabalho, tanto para o formato online, né, dentro de uma escola onde ninguém tinha acesso à internet e todos aqueles enfrentamentos que nós tivemos na educação. Então, realmente, qualquer convite para mim estava muito complicado, porque eu não estava dando conta desse novo tempo educacional de formato online, dentro de uma comunidade que não tinha internet, por exemplo. E aí, ao mesmo tempo que eu não tinha tempo para o projeto, elas me mostraram que esse projeto ele iria me resgatar nesse momento. Porque pensar a cabeça através de 3 pessoas é muito melhor do que pensar uma só. E elas me mostraram exatamente isso. E tem me mostrado na vida. Que a partir desse momento, eu me descubro uma mulher coletiva. Porque até então, eu fazia muitos trabalhos individuais, né? Sim. Claro que a gente está o tempo todo precisando de ajuda de um e do outro, mas o pensamento perfeccionista do eu vou dar conta porque o outro não vai saber fazer desse jeito, né? E elas chegam com um projeto dizendo assim, ó, vamos nos ajudar porque a gente está precisando, a partir desse momento, dividir as tarefas, dividir as demandas, porque sozinha a gente não vai conseguir, a gente vai adoecer. Foi exatamente isso. Então, o UAU é um resgate de vida, e aí é uma outra professora antirracista. Muito legal isso que a Caroline está falando, né? A Camila falou, o UAU ele tem uma data, né? Ele nasceu na rede no dia 1º de abril de 2020. Mas é também importante a gente falar que a nossa amizade não tem uma data, porque a gente não lembra quando que isso se juntou. Porque Carol e Camila se conheciam da Rural, e aí eu vou trabalhar numa escola com Camila, escola em Sepitiba, e começo a fazer a especialização com Caroline. E olha aí. Já estávamos interligadas sem saber. Já estávamos interligadas sem saber. Eu costumo falar que os ancestrais sonharam esse encontro e hoje ele é realidade. Tinha que ser assim. Ai, que lindo. Fala. E é isso. No Dia das Mães, eu mandei Feliz Dia das Mães para as mães de cada uma, pelo fato de gerar, né, de gestaram as minhas melhores amigas, né? Então, isso é maravilhoso. Não vou chorar, que eu vim aqui, que eu tô maquiada. Mas isso é muito legal de saber dessa amizade que foi sendo construída. E a educação e o nosso trabalho foi um dos fios condutores, né? Sim. Quando a gente monta o AUA, tinha uma questão também do território.
eu morava em Japeri, mas em 2020 eu já estava morando em São Cristóvão. Grazi e Carol, na Zona Oeste, né? Santa Cruz. Isso. Aí eu dava aula em paciência, né? Na época da pandemia. Grazi estava dando aula em Sepetiba. Sepetiba ainda. Carol era Santa coordenadora em Santa Cruz. Então, nós temos uma questão também de locais, por onde nós passamos, né? Sim. Das nossas histórias e trajetórias, de ser um corpo que carrega várias histórias em cada lugar que nós... E aí, quando você vai lendo mais coisas, vai ideia de comunidade, né? Exato. Tipo assim, quando eu falo que eu estudei em Seropédica, que eu era de Japeri, estou em São Cristóvão, dou aula em paciência. Grazi nasceu em Caxias, Isso. morava em Santa Cruz, dava aula em Sepetiba. Carol vem de Realengo, morando em Santa Cruz, dando aula lá em Santa Cruz. A gente vai tendo caminhos, estudou também em Seropédica, vai tendo caminhos que vão se encontrando. Né? Essa ideia de comunidade já perpassa na criação do que é o UAU, essa ideia de um território que não é só locais onde nós ocupamos, mas também dos nossos corpos que estão inscritos nele, em cada um. E isso a gente reverbera na prática, em sala de aula. Sim. Né? E são corpos que têm histórias que se entrelaçam, né? Porque nós, enquanto mulheres negras, quando ela falou do cabelo, eu já fui resgatando outras histórias relacionadas ao meu cabelo. Quando vocês falam dessa questão do deslocamento, então, assim, a gente... vocês, enquanto mulheres negras, 3 mulheres negras em espaços diferentes, se conectaram também por um propósito, por um ideal, né? Mas existe também um ideal coletivo, no sentido mais amplo da palavra, né? Da coletividade mesmo, de mulheres negras, de uma maneira geral. Então, o trio representa também essa coletividade. São histórias que vão se cruzar mesmo, e é muito importante que vocês continuem o trabalho de vocês, que é incrível, tá? Eu já quero spoiler aqui, que eu sou fofoqueira, das novidades do AUA. Mas antes, eu queria saber assim de vocês, né? Que a gente sabe que não é fácil trabalhar uma educação antirracista, né? Pautada nas leis, porque eu sei que a lei atual é 11.645, mas eu gosto de demarcar 10.639 por uma questão política, né? Eu demarco, porque ela veio antes e a gente precisa citar. Isso aí. E aí eu queria saber assim, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam para colocar em prática essa educação antirracista? E aí eu já quero que emendem, por favor, porque assim, nem só de desafio a gente vive, né? Que avanços vocês já perceberam? O que de bom também percebemos nesse caminhar? Vai, Camila, primeiro. Então, pensando assim nos desafios, né, de implementação, eu acho que a gente tem uma questão que não é só vontade, não é só uma vontade de querer ser antirracista ou de fazer uma atividade na escola. É a questão das pessoas conhecerem a lei. A lei tem gente que ainda não conhece. Tem. Né? Eu acho que tem essa questão de não digo uma fiscalização de cada escola, mas entender que, como é uma obrigatoriedade a nível federal, era importante que todos os espaços estivessem cumprindo a Lei 10.639. E aí esse desconhecimento de não saber que existe a lei, de pessoas que estão conhecendo, às vezes uma literatura infantil simples, por exemplo, Betina, da Nilma Lino Gomes, Sim. que já é um livro mais antigo, que fala de amor, de afeto entre vó e neta, a relação com o cabelo, tudo isso naquele livro, tem gente que ainda não conhece. Então, assim, esse desconhecimento dificulta muito chegar. Né? Essa intolerância também. Tem vários pontos, mas acho que as meninas depois devem falar um pouco mais de cada um. Né? Mas a gente já vê muitos avanços. Eu acredito que ver crianças sorrindo, né? Quando a gente conta uma história, aquela criança, você vê que ela se sente representada no livro. Hoje eu falo que comprar livros dentro da questão, né, de educação e relações étnico-raciais, cara, hoje é um mundo. Sim. Falta dinheiro para comprar cada livro. Fato. E um livro mais lindo do que o outro, onde essa estética, da forma que esses corpos são representados em cada livro, é mágica. Assim, não é só uma representação aleatória, é só esse que tem. Hoje a gente tem uma variedade que representa os diversos tipos de pessoas negras, altas, baixas, de todos os tons. Então, isso é maravilhoso. A gente ter um material hoje disponível para a gente. Isso é um avanço, né? Isso é maravilhoso. E aí eu fico pensando que hoje, como atuo em formação continuada, e como que hoje eu já consigo, do local onde eu estou, né? Que aqui a gente vai ter 4 mulheres, cada uma de um local, e cada uma vai ter uma perspectiva, né, da educação diferente. Sim. Dentro da formação continuada, eu já consigo levar isso. Sim. Na formação que eu atuo, sempre vai ter. Porque se é obrigatório para a sala de aula, é obrigatório na formação desse professor. E eu preciso passar pela formação dele para que chegue na sala de aula.
Então, assim, eu já vejo um avanço. O fato de, eu só tenho... É ruim que só tem um ali, um aqui, mas cada um em cada área tem feito a diferença da forma que pode, né? Sim. Perfeito. Sim. E você, Caroline? Muito, muito interessante que a Camila está trazendo, porque ela está olhando dentro do ponto de formação de professores, Sim. que é onde ela está, né? Hoje. Hoje, no território dela. E hoje eu voltei para o meu território de origem, que é a sala de aula, e tenho visto... Não vou começar pelos avanços. Posso fazer ao contrário? Começar pelos avanços e depois falar dos desafios? Pode, claro. Né? Os avanços. Eu volto para uma nova escola, né? Eu venho de uma escola de 10 anos de trabalho, que é a Ronald de Carvalho, uma escola do coração. E essa escola, nós enfrentamos diversos desafios. Eu comecei fazendo atividades, por exemplo, de desfile de beleza negra com as crianças, que hoje em dia eu olho e falo, caramba, como é que eu fiz isso? Mas eu estava em um momento da minha formação. Isso é muito importante, né? A gente se perceber em quais momentos nós estamos dentro da prática antirracista. Então, eu já tive esse momento. E foi importante, sim, as crianças se sentiram representadas, né? Elas entenderam que ali tinha um protagonismo. Foi no Dia da Consciência Negra, nós fazíamos um Dia da Consciência Negra, e nós fomos desconstruindo até entender que Dia da Consciência Negra são todos os dias, né? E aí eu saio dessa escola não é deixando legado, porque eu não fiz sozinha, mas eu tenho certeza que eu também contribuí para esse movimento. Então, hoje é uma escola que eles têm uma certa autonomia de desenvolvimento de uma prática antirracista. E chego na escola, na Ida Fonseca, que é a escola que eu estou atualmente, com a minha chefe coordenadora, Graziele Vidal. E aí, eu chego na escola, olho e falo, caramba, o mundo se abriu, porque 10 anos, né, de prática, só tinha uma visão, e hoje eu estou numa escola que, assim, os professores já têm uma consciência racial, já entendem a importância... por exemplo, eu chegando no espaço e chegar a professora e falar para mim, olha, vim aqui na sua sala para ver alguns livros, porque eu preciso muito da sua ajuda para fazer um trabalho lá na minha sala. Eu fiquei assim, gente, isso é possível? Né? É muito importante essa formação. E aí, os nossos corpos dizem muito, né? Sim. Grazi é um corpo extremamente ativo, a Ariana Nata, não para um lado e para o outro. A escola é extremamente ativa, movimentada, e as pessoas automaticamente olhou para mim, olhou para ela, fez a ligação e vem buscar. E não busca só de Wikipédia preto, não, sabe? Sim. Eu percebo que realmente existe movimento. Teve os dias da luta dos povos indígenas, e ninguém saiu de vestido de índio, né? Todo mundo falando indígena. Levei Camila para uma aula do Reeduca para eles, que legal. né? E a minha sobrinha, que inclusive está aqui comigo hoje, falou, eu conheço a tia Camila, amiga da minha tia. Ela na televisão. E as crianças se identificando e vendo. Eu levei a Dandara, eles viram a Dandara. Então, assim, olha quantas potências, né? E cada uma no seu território, a gente percebe o quanto essa lei 10.639, 11.645 está sendo desenvolvida, né? E cada escola, é importante você olhar para a sua escola e perceber qual é o estágio que a sua escola está, né? É uma escola de não leitura da lei? Por exemplo, a escola que eu estou hoje, as pessoas têm a leitura da lei, né? E as pessoas tentam fazer o desenvolvimento, cada um dentro da forma como deseja. E o que eu vejo de grande desafio para isso tudo é que tem a questão que você falou, bases atitudinais, que tem relação com a questão afetiva e emocional. Racismo e antirracismo tem a ver com a sua própria construção individual. Exato. Então, tem profissionais que acabam não acreditando e não quero ver o racismo dentro da minha sala. Eu não quero ver. E quando você não quer ver, você realmente acredita na democracia racial, né? Esse mito da democracia. E aí você acha que realmente as crianças se amam. Uhum. As crianças não diferenciam. Não, elas diferenciam, mas o importante é que todos somos iguais, né? E aí esse é o grande perigo que eu vejo, assim, um desafio enorme para a gente hoje. Apresentar a diversidade como uma potência.
né? E perceber que não tem educação com racismo. A criança simplesmente ela não aprende. Ela não aprende. Então, existe uma questão aí intrínseca. Outro dia eu vi a Joana falando isso. Sim. Não existe educação com racismo. Exatamente. Não existe. E o racismo, se ele é estrutural, já está aí, já está dado, né? Silvia Almeida já trouxe pra gente. Já. Então, ele existe na nossa sociedade e é a partir daí que a gente vai começar a repensar como ser antirracista. Se esse passo não é dado, Luísa, não adianta. O trabalho ele não acontece, porque você simplesmente não enxerga. Então, assim, o grande desafio é desvendar esse olhar. E esse olhar desvendado não é só da formação. Sim. Existe uma questão também pessoal, né? Existe uma questão de que cada indivíduo precisa se olhar e ver qual é o ponto que eu preciso melhorar, que eu preciso olhar para me sensibilizar com a questão negra. Exatamente. Uma coisa que a Joana também fala. Beijo, Jojo. Beijo. Joana Beijo, vem, o Jo. Mandela pode, tá, minha gente? Ela vem. Ela vem, minha Maravilhosa. chefa agora, minha chefa. Maravilhosa. A Joana, nós fomos ao Fórum Municipal de Educação. E aí ela deu uma palestra lá. E eu fiquei assistindo. Foi agora, já estava gerente da Geré. Aí ela falou uma frase que eu falei assim, Joana, eu vou colocar no meu Instagram essa tua frase. Ela falou assim, educação antirracista não se faz com empatia. Educação antirracista se faz. Você não tem que ter pena do seu aluno para você trabalhar uma educação antirracista. Você tem que ser sensível, sim. Você tem que sensibilizar, mas não é por pena que você faz. Até porque aí nessa hora que ela colocou a lei. Existe a lei. Tem momento, a gente não quer falar o tempo todo da lei, mas ela está aí para quando a gente precisar também a gente falar. Ela existe. Porque tem muito disso também. Ah, é você que gosta? Vai lá. Faz lá, você que gosta. A lei não é para quem gosta. É isso. É para quem está em sala de aula. A lei é para quem está em sala de aula. Sabe por quê, minha gente? Porque a lei está dentro da LDB, Lei de Diretrizes e Bases de Educação Brasileira. Então, a lei, ela não está para quem? Ah, para Caroline, para Camila, para Luísa ou para Graziele. A lei está aí para todos. Existe uma questão intrínseca, a gente sabe. Existem pessoas que não acreditam que o racismo existe? Existem. Mas nós, enquanto educadores, deveríamos ter a consciência, né, da importância de trabalhar a educação antirracista enquanto potencializadora, né, de um desenvolvimento aí de identidade, de uma construção identitária que começa desde a educação infantil. Porque quando a gente está falando de educação antirracista, a gente não está falando que a gente vai trabalhar o racismo dentro da sala. A gente não vai pegar o Silvio Almeida, né, e vai trazer, olha, o racismo existe. Não. A gente vai trazer as potencialidades e fazer com que aquela criança se sinta, além de pertencente àquele espaço escolar, pertencente a uma sociedade diversa, né? Que tem uma diversidade étnico-racial imensa, que nós não somos iguais, nós somos diferentes e está tudo bem. E é nessa que a educação antirracista entra. Somos diferentes, está tudo bem, a gente precisa se respeitar enquanto indivíduos aí. E aí vai Grazi... Avanços e desafios. Isso, estou ouvindo vocês falarem aí, né? Então, avanços e desafios. Desafios, eu acho que os nossos pares também, a gente convenceu o par, né? Da importância disso. Nós estamos em um momento onde se fala muito de números na educação. Nós temos que atingir números, eu estou falando da educação nacional, tá, gente? A gente tem que atingir números, chegar em alguns patamares, e talvez as pessoas não percebam que quando a gente trabalha educação antirracista, fica muito mais fácil o caminho para chegar nesses números. Eu lembro que durante a pandemia, eu e Caroline fizemos um curso que buscava falar de infâncias no geral, né? E o curso online, e toda a aula tinha alguma coisa e a gente conversando no WhatsApp assim, educação antirracista dá conta disso. Educação antirracista dá conta disso. Educação antirracista dá conta disso. Dá conta de muita coisa que a gente não percebe. O aluno, quando ele tem um trabalho voltado para ele, uma escola que olha para a realidade dele, que conversa com ele, não fala apenas dele ou para ele, né? Conversa com ele se sente pertencente àquilo, a autoestima melhora, o socioemocional melhora, porque a gente vive falando de socioemocional aí, e a gente está esquecendo que o racismo vai afetar no socioemocional dos nossos alunos. Aqui fala sobre isso, tá, minha gente?
Isso aí, saúde mental da população preta é importante. Então, a gente precisa falar sobre isso. Os avanços que eu, ouvindo vocês falarem, eu acho que os avanços estão aí, somos nós. Olha a gente aqui. O que isso representa? Caroline está falando de Naida Fonseca, a escola onde eu fiquei 7 anos. Eu estou há 2 semanas longe da Naida Fonseca e eu não vou chorar aqui agora. E quando ela fala, né, que trabalhamos a luta dos povos indígenas e ninguém saiu pintado de índio, ninguém saiu com cocá na cabeça e nem falando índio, é um trabalho de muito tempo. Exato. E lembro, e aí a gente vê também a questão da formação, porque eu lembro que a questão indígena, naquela escola não fui eu que levei, né? Eu sempre fui aquele corpo preto andando para lá e para cá. E como você falou assim, Grazi vai, Grazi faz, as pessoas me perguntavam, mas a gente começa a dar consciência para o outro. Quem levou esse debate da questão indígena foi a antiga coordenadora da escola, a Verônica, que agora é minha diretora em outro espaço. Verônica foi numa formação da rede. Foi numa formação da rede que foi dada para um indígena e ela levou esse debate para a escola. Eu lembro que naquele ano uma professora teimou ainda, mas o grupo todo abraçou e hoje a gente tem a Naida Fonseca tem um grupo que não fala mais disso. Não fala Dia do Índio, ali, Dia dos Povos Indígenas, um grupo que aprendeu. Eu troquei de escola há 2 semanas, né, como eu falei, e eu estou em outro espaço. Eu estou no segundo segmento, em uma escola nova, que inaugurou agora há poucos dias. A inauguração foi dia 10. São 10 dias de escola, né? E um grupo que está se constituindo em um território que eu não conhecia, que eu estou reconhecendo, e que eu vejo que aí eu tenho que dar alguns passos atrás, porque ali não tem um trabalho, né? Carol estava falando, e eu fui lembrando da Verônica, com a questão indígena, e lembrei que em 2020, ano passado, na verdade, eu já estava na coordenação, mas com falta de professores eu estava em sala de aula. E um grupinho de 3º ano, eles eram diferentes. Eles falavam negro, eles falavam preto, eles se posicionavam. E um dia teve uma briga em sala de aula assim, mas a fulana é parda. Fulana é parda, eu estou vendo eles discutindo. E a fulana, eu sou preta. Não, você é parda. Você é parda. Aí ele vem, ô tia, a fulana não é parda? É ela que se nomeia, né? Ela que se autodeclara. Ele tá. Mas eu achei aquilo diferente. Era uma turma diferente. E aí, um dia, fazendo um trabalho, vem quem? Uma professora, a Naida Fonseca fica lá de uma creche, um LED, na verdade, né? Em Naiá. E tinha uma professora lá, Thaís, um beijo, Thaís. Thaís, professora de educação infantil, que trabalhava a questão racial. E aí, Thaís foi lá na Naida Fonseca dar uma palestra no Dia da Mulher, falar com as mães sobre mulher empreendedora. E quando o Thaís vai passando pelos corredores, né, esses alunos começam, a tia Thaís. Aí eu olhei, tá, explicado. Todo mundo foi seu aluno, né? Aí ela foi. Então, estava explicado porque aquelas crianças já sabiam nomear essas coisas. Então, assim, eu acho que esse é o avanço. Nós estamos aqui, nós estamos levando. Eu estou em um território que eu sei que a gente vai ter que começar um outro trabalho diferente. Não teve Thaís na história deles, não tem a equipe da Naida Fonseca, que já tem um trabalho, mas que eu estou muito feliz também, porque a gente vai começar um trabalho com uma equipe que já se coloca, que já se posiciona, né? Estávamos conversando mais cedo sobre isso. Uma equipe que já se coloca, já se posiciona com a questão racial, mas é um trabalhinho que vai ter que ser do início, sabe? Sim. Em uma semana de aula a gente já conseguiu perceber isso, que esse trabalho ele tem que estar, aquele trabalho de formiguinha inicial, a gente vai precisar fazer. E eu acho que esse é o avanço, né? Nós estamos nesses territórios fazendo a diferença, sim, porque se nós não estivéssemos lá, tudo ia continuar a mesma coisa. Sim. E hoje a gente consegue a mudança. E é maravilhoso olhar para trás e ver isso. O quanto que a nossa rede avançou, enquanto a educação brasileira avançou nesse debate. É pouco? Nós precisamos de muito mais. Mas a gente não pode menosprezar esse avanço que a gente já teve. Perfeito. Por isso que eu falo. Vamos falar de desafio, mas vamos falar de avanço, porque teve. Com certeza. A gente não pode negar que a gente teve sim. Porque senão a gente não estaria ainda, né, dando continuidade a esse trabalho. Porque a gente se ressignifica todos os dias, a gente aprende todos os dias. E a gente está seguindo coisas que a gente, de repente, fez lá atrás, hoje não faria, né? Como a gente falou bem aqui, por exemplo.
uma coisa que todo mundo usava. A menina bonita do laço de fita. Sim. Quem não usou a menina bonita do laço de fita, Quem gente? nunca? Quem nunca? Todo mundo usou e tá... Gente, tá tudo bem. Só que em 2023, como Camila bem falou, hoje nós temos uma variedade infinita. Então, assim, revisitando a história da menina bonita do laço de fita, será que hoje ainda é necessário usar essa história? Né? Porque hoje nós temos uma variedade imensa. Gente, hoje a gente tem Sônia Rosa, a gente tem Otávio Júnior, a gente tem o Ricardo, beijo, Ricardo. A gente tem vários autores aí. Kyu-san. Kyu-san. Tem gente começando a partir da Kyu-san. Gente, a Kyu-san. Começando agora. E Olha os estágios olha, diferentes. Gente, eu sou Olha, muito fã. começar a partir da Kyu-san de Oliveira, Gente. gente. Aqui, ó, já começa aqui. Já tá Gente, nivelando. A Kyu-san. Olha, fiquei toda arrepiada. Gente, eu tenho acho que quase todos os livros da Kyu-san. Eu sou muito fã dela. Kyu-san vai vir aqui no Mandela Pode? Ai, Já é Kyu-san. Pedimos, queremos. Gente, eu lembro uma live que eu tava fazendo no Instagram. Ela entrou na minha live. Eu comecei a gritar. A Kyu-san tá na minha live. Kyu-san, você é maravilhosa. Vem fazer uma live comigo. Só que imagina a agenda dela, né, Sim. gente? Mas quem sabe? É. Né? Ela é de São Paulo, né? Acho que sim. Mas eu vou lá. Vem, por Vem, favor, Kyu-san. venha. Ou eu vou também, gente. São Paulo é ali. Eu acho que Kyu-san no Mandela Pode. Eu não vou ter nem roupa para esse evento, mas vamos gravar. Vamos levantar a hashtag que o Sam no Mandela pode. Gente, Por favor, já- gente. Não, gente, Kyu-san gente, ela é muito maravilhosa. E aí é isso, hoje a gente tem uma variedade, né? E a gente já caminhando pro final, assim, eu queria que vocês, se tivesse, né, algum spoiler, assim, do que o Aula tá preparando para esse ano, ou também não tá preparando, ou tá pensando pro ano que vem, não sei. Mas, assim, tem já algo aí, um curso novo, alguma coisa assim, no forno, Tá. sem fazer a gata mistério, Olha vai. Tá todo mundo olhando pra mim. Que, ó, porque eu acho que... Aquela live, Luísa, que nós fizemos em 2020, 2021, com a Gui Balá, Dia da Mulher Negra. Eu fiz um começo, aí depois teve 3 lives com 3 mulheres. Aí teve como você também, só que não foi ao mesmo tempo. Ah, E aí nessa live, eu lembro que foi a Carla Paranhos que fez a Lembro. live. lembra? E aí eu lembro acho que lá... Desculpa, gente, Fala. mas acho que a gente tem que mandar um beijo pro coletivo Aguibalá. São tantas histórias que às vezes a gente se perde um pouco, tá? Verdade. Mas o coletivo Aguibalá é um coletivo formado por professores da rede municipal, Sim. que eu e Caroline fazemos parte. Estão Sim. com as atividades um pouco paradas, mas ele faz parte da nossa trajetória e é importante. Desculpa interromper por conta disso, mas um beijo, coletivo Aguibalá. Beijo. A gente vai retornar. Beijo enorme. Confio nisso. Com certeza. Tem gente da várias Aguibalá na Jeré. pessoas são do Aguibalá. Sim. Eu vejo as pessoas, você também é do Aguibalá? Eu falo, eu não sou do Aguibalá. Mas tem muita gente bacana fazendo um trabalho maravilhoso que é da Aguibalá. Verdade. E nessa live que teve do Aguibalá, em 8 de março, algo assim, eu lembro que a Carla Paranhos me perguntou, e quais seriam os planos do AUA para o próximo ano? Naquele dia, eu lembro que eu falei ainda com um sonho, né? Como aqui é meio nada democrático, eu falei assim, cara, a nossa ideia era ter um curso de formação para os professores. Mas ainda era algo muito uma sementezinha lá Sim. atrás. E aí, no ano seguinte, 2022, foi quando saiu o curso, o primeiro curso do AUA, a primeira edição, né? Que a gente fez, foi ano passado. Ano passado. E aí aconteceu. Então, como essas lives são, essas gravações são quase proféticas, eu vou lançar aqui também, né? Lança aí. Eu acho que ainda em 2023 a gente vamos ter uma terceira edição desse curso, que tem muita gente nova que chegou no nosso perfil, que conhece, tem muita gente pedindo o curso. E a gente já está preparando um novo curso, né, com essa ideia de articular, né, muito dessas temáticas de sala de aula, mostrar que é possível articular Ótimo. com a 11.645, com a 10.639. Perfeito. Que eu acho que tem que sensibilizar esse professor para entender que é possível articular, né, um trabalho, um planejamento de sala de aula cumprindo a lei. Isso não é nenhum esforço que tem que fazer, mobilizar 2, 3 meses. Não, a partir de... Claro que tem que ter estudo, não tô falando que Claro. não tenha que ter Não. preparação, Claro. mas assim, é possível articular. Né? A gente já começou a pensar, né? Estou falando aqui que daqui a pouco sai o curso, falamos aqui no Mandela Pode. Isso aí. Aí esse gente. trecho aqui eu vou cortar e vou lembrar. Tipo assim, Olha aí. caramba! Mas é verdade, a gente ficou pensando muito nisso, né? De como que uma coisa é eu falar que existe a lei, Sim. eu vou fazer um caminho histórico do que é essa lei, e a gente já faz isso um pouco nesse curso que já tem pronto do AUA, mas também tem uma outra questão, dessa lei virar prática de sala de aula. Exato. E ela não vira só prática no dia 13 de maio,
ou no dia 19 de abril, agosto indígena, 20 de 25 de novembro. julho e 20 de novembro. Ela tem que ser uma prática que é diária, né? No dia a dia, nesse olho no olho que a gente tem com nossos Sim. alunos em sala. Então, eu acho que o AUA está caminhando para esse local, né, de aliar um pouco mais, né, que nesse primeiro curso a gente fez muito um percurso histórico e já tinha alguns caminhos de prática, Sim. mas para um próximo curso ter um pouco mais dessa prática, ver que é possível articular prática, né, prática da sala de aula, é possível fazer. E aí esse vai ser o nosso caminho. Ai, que lindo! Gente, sigam Nossa, a página do Alva Educadores. A Carol. Fiquem ligados e ligados aí no curso que vem por aí. Vem por aí, gente. Quando? Elas não disseram, mas vem por aí um curso muito bom, muito necessário, porque, como a gente já falou aqui, existem lacunas na nossa formação docente e iniciativas como a do AUA, como a do ONAN também, que nós já tivemos lá atrás, também foi na pandemia, né? A gente tenta aí um pouco trazer um pouco mais de subsídios para esse professor, para essa professora, né? Para que ela coloque em prática aí a lei, porque realmente não tem como desassociar do estudo, não tem como. A gente precisa da teoria para a gente ressignificar, inclusive até para a gente ressignificar a nossa prática, né? Tem uma A coisa, teoria é muito importante. desculpa, Luísa, muito legal que aqui a gente tem o AUA é composto de 3 mulheres e cada uma está numa área. Isso. E cada uma articula em cada campo a 11.645. Perfeito. Grazi na gestão, que ela atua hoje, Carol em sala de aula e eu com formação. Amanhã isso pode tudo mudar de novo. Mas assim, a gente tem essa percepção dessas vivências nesses 3 lugares dentro da educação. E isso é muito importante. Mas eu vou fazer uma provocação aqui. Quanto professor e gerente da Geré. Olha aí, galera. A responsabilidade da gerenta. A chefe. A chefe, ó, vou para aquela câmera lente da verdade. Eu gostaria de ver as 3 gerindo uma escola. Pronto, falei, tô leve. Fiquei com medo agora dessas Uma profecias. geral, Que uma louco. adjunta e uma CP. Olha isso. E ainda digo mais, já que o grupo não é democrático, eu também não vou ser agora. Grazi geral, Sei de onde vocês tiram Camila isso, gente. adjunta e Caroline CP. Olha Não sei, isso. tô jogando aqui. Olha, Gente, Certinho ela. não né? é porque eu estou gerente da Gerer que eu estou impondo que isso aconteça. Mas eu desejo, sim, que tenham mais gestões negras e antirracistas, porque não basta ser negro, tem que ser negro e entender a importância da lei. Agora, vocês imaginem uma escola com uma direção, com vocês 3 juntas numa direção. Ah, para, esquece. Jogou no ar, gente. Gente, Olha joguei, isso. sabe? Joguei. A Geré ia lá? A Geré ia lá. Claro que a Está Geré ia visitar essa desenhado. escola. É engraçado que na primeira vez que a gente escuta isso, né? Antigamente nós falávamos que nós não queríamos trabalhar juntas. E falávamos sobre a importância, que era importante cada uma estar num lugar, porque a gente tinha então, 3 é lugares importante. que tinha alguém que se colocava. Aí a vida foi levando, a Caroline veio para perto de mim. E, infelizmente não fiquei muito tempo, mas deixar Caroline lá é maravilhoso. Saber a escola que Caroline está, ela mora no meu coração, porque foi a escola que me formou como professora, que eu fiquei mais tempo lá e em que eu aprendi muita coisa. A pessoa que vai ficar no meu lugar é maravilhosa. Ai, que bom. Maravilhoso. Nos reconheceu como aula quando chegou na escola. Um beijo, Irene. Beijo, Irene, parceirona. Ai, que bom. E Que bom, ela- Irene. Isso. Ela é maravilhosa, ela é perfeita. Acho Verdade. que ela tem qualidades que eu não tenho, então vai gerir o grupo. O grupo maravilhoso, da Anaída Fonseca, vai gerir esse grupo perfeitamente, que é um que grupo bom. muito tranquilo, muito fácil, um grupo que abraça o trabalho de pessoas que gostam de trabalhar. Eu vou mandar um beijo pro pessoal da Anaída Fonseca, que eu tô morrendo de saudade de vocês. Eu sou Anaída Fonseca na veia. Ai, que lindo. Então, é porque a gente não. A rede é muito grande, né? E é uma Muito. escola lá em Sepitiba. Será que alguém imagina que lá em Sepitiba tem uma escola que faz tantas coisas boas para uma comunidade? Às vezes não se fala disso. E a gente precisa relembrar esses territórios, firmar esses territórios, né? Mas é isso, o Aula tá aí, jogou no vento, quem sabe, né? Nossa, Ó, joga no Esse vento. ano já trabalhamos juntas, porque meio que Grazi como coordenadora, Carol como professora, e a Carol estava usando o material do primeiro ano. Foi Aí, ó. feito por Quer Camila, dizer, gente. Não, Camila, Uma Ricardo, delas. tem mais Isso. gente aí. Mas tem Uma dedo de delas. Camila aí. Tem dedo de Mas aí eu Camila falei, é um encontro nosso, mais uma vez, meio que indireto, quando a Carol me liga. Fala aí, falando do material. Ai, que lindo. Gente, olha,
É lindo. É lindo voltar, né? Porque eu venho de um período de 3 anos aí longe da sala de aula por conta que eu emendei na licença maternidade, né? Sim. E aí eu retorno com esse material riquíssimo, cheio de literatura preta ali, negra, afro-brasileira, várias vertentes, negro-afetiva, né? Segundo a Sônia, Sim. todos ali reunidos com material interdisciplinar, né? Tem todas as suas questões. Eu, como professora militante da sala de aula, tenho as minhas questões, sim. Sim, claro. Mas o material está ali. É um direito da criança utilizar. Ele está sendo socializado para uma rede inteira. Isso tem um impacto enorme. Eu fiz questão de conversar com os responsáveis, mostrei o material Que legal. e disse-lhe, Camila Galvão, é minha amiga, tá, gente? Aí eles olharam para mim, ela produz material? Sim, é gente da gente que está produzindo material para os seus filhos, que tem uma formação, ela é doutoranda. Eu faço sempre questão de conversar com os responsáveis sobre o Lattes. Eu mostro o Lattes para ele mesmo. Quem é a professora que está ali lidando no desenvolvimento cognitivo do seu filho? Porque nós precisamos valorizar o nosso trabalho e os pais também valorizam, porque eles entendem que ele está num lugar de importância, Exato. que o filho dele está sendo olhado, cuidado, né, gestado por uma profissional competente, com qualificação para estar naquele espaço. Então, é muito importante que façamos esse movimento, né, de mostrar o currículo para os nossos responsáveis, porque eles têm esse direito, né, Sim, claro. de saber quem é a profissional que está com o seu filho. Muito bem E colocado. aí, quando Muito veio o material, eu mostrei o material para eles, expliquei como a gente iria utilizar o material, e o material é muito vivo dentro da minha sala e Que dentro bom. das outras turmas também do primeiro ano. E a gente pode flertar muito com os vídeos, né? O material, ele pulsa para o audiovisual, ele pulsa para outros desdobramentos, né? Porque é claro que precisa de uma sistematização, mas Sim. quem faz também é o profissional que está dentro da sala de aula. Mas Exatamente. ele dá um impulso inicial. Então, as crianças estão gostando. Eu estou muito feliz de saber que, assim, já tem ali uma orientação para eu seguir, né? Isso é muito importante, porque a gente acha que, realmente, a educação antirracista, muitos profissionais falavam assim, tem que fazer um projetão, eu não tenho tempo. É isso aí. Gente, a vida é corrida para todo mundo, tá? Não é só para gente, não. Né? A vida profissional, educacional, planejamento furado, a gente não tem tempo, como é que eu vou pesquisar? Então, assim, a gente já tem um material, já tem um ponto de partida. Então, a gente precisa começar a valorizar o que nós já temos. Concordo. Isso é Né? verdade. A partir do que já temos, a gente Aprimora. pode, né, aprimorar na medida daquele possível de tempo que nós temos. E a educação antirracista é naturalizar o olhar. Não é um projeto aqui, um projeto cá, um projeto lá. Estou dando matemática, estou falando de pirâmide, de Kemet, Antigo Egito, estou usando Bárbara Carine, falando Maravilhosa. sobre, né, Adinkras. cientistas negros, adinkras, formas geométricas. A gente é essa pegada, outro spoiler, do próximo curso do aula. Adoro conseguir soltar aqui, ó. Consegui puxar mais um spoiler puxando aqui. tudo, e a Vamos gente está naturalizar. entregando. Entregando Sem tudo. problema. Não, e é tão natural que vocês estão entregando, estão nem percebendo. É. Eu adoro quando isso acontece. Material, Carol falando, eu estava lembrando de uma coisa. Ano passado, Camila foi lá na Naida Fonseca. Em maio, mês das profissões, ela foi falar sobre a produção do material. Não foi sobre o 13 de maio, foi Não sobre foi, as profissões. a gente foi sobre hein? profissões, tá, gente? E aí foi muito legal, porque ela falou pro primeiro ano, que é o grupamento que ela fazia o material e as videoaulas. E quando teve uma criança, né, que entrou, Camila estava já no auditório, esperando, e aí teve uma criança que entrou, correu, parou na frente dela e falou assim, qual é o seu nome? Aí ela, Camila. Aí ela pulou nas pernas de Camila, abraçou e falou assim, ela é de verdade, ela é de verdade, ela é de verdade. Que lindo. Foi assim, olha, gente, isso foi emocionante. E a Camila grava as videoaulas com uma boneca da Andara, né? Sim. E eu tenho uma na minha sala. E aí eu lembro que as crianças, alguns dias depois, algumas crianças foram na minha sala fazer alguma coisa, na sala que era da Naida Fonseca, gente. Aham. Desculpa, não é mais minha. Não é mais dela, mas... E aí elas viram a Dandara lá, a minha Dandara, e começaram a gritar que a tia Camila tinha esquecido a Dandara dela lá na escola. Só tem uma, né? Não pode ter mais de uma, E Dandara. aí eu tive que explicar que não, que aquela era minha. Não era da tia Camila. A tia Camila não tinha perdido a Dandara dela.
Então, olha que legal, o material vivo chegando na escola, fazendo as crianças terem representatividade, conhecendo quem é que faz esse material, né? Que esse material não vem do nada, assim, de uma nuvem, que são pessoas da rede. Então, assim, é isso, né? Olha a gente aí. Ai, gente, Deixou chegar, chegamos. eu tenho muito orgulho, assim, de ter trabalhado com a Camila, de ter feito a moderação. Quando falaram, né, você vai moderar a Camila, eu falei, o que eu vou falar pra Camila, gente? Não tenho nada pra acrescentar no trabalho da Camila. Tipo, era um trabalho mesmo de parceria, né, Camila? E de muita pesquisa. Porque para gravar uma videoaula, a bicha pesquisava. Ela já chegava, Luísa, vai vir a aula, não era assim, Luísa, vem a aula. Quando vinha, já vinha toda embasada. Falei, gente... Mas é que eu mandava uma Maravilhosa. mensagem pro grupo. Ah, Gente, eu tenho uma tá. aula pra gravar. E aí, Olha só. como que essa aula não era Verdade. só minha? Olha. Assim como era minha, era sua, era da rede, tinha ali, quando eu falo sobre Tecoporã, Ubuntu, eu lembro da Carol, porque a Carol Aham. já fazia um trabalho em sala de aula que era assim. Máximo. Quando eu falo que Grazi, preciso fazer a Grazi já me dava um retorno, que aí eu tinha que sistematizar para poder gravar. Sim, sim. E aí a gente tem a rede com várias aulas que foram feitas, não só por uma professora que estava ali na frente, né? Mas era eu, Luísa, Carol, Graziele. Olha quanta gente Lindo produzindo uma videoaula. Plantando Malik, foi Carol que também que trouxe pra Plantando gente, né? Malik, Que eu não que tava no conhecia. material. Eu Da não afro-infância, né? Isso. A Zedelwa. Carol Azevedo. Carol. Cara, é isso, é o coletivo. É. E a gente, sem perceber, está trabalhando no coletivo. Porque as pessoas falam a aula da Camila. Realmente, quem está ali na frente é a Camila. Mas quanta gente ali está por trás daquela videoaula? E fora a equipe da Multi-Rio, né? A Sim. Dandara, gente. A própria A da Dandara. Jaciana. Era uma vez o mundo. Exato. Ali tinha toda uma coletividade. E assim, suas aulas, esquece. Tenho muito orgulho de falar mesmo. Bato no peito mesmo lá na Jeré. Ó, as aulas da Camila, todas estavam dentro da lei. Falo mesmo. E Aulas da- aprovado pelas crianças. tá, Luísa? Exatamente. Isso é muito importante Muito falar. importante. Além de estar Maravilhosa. embasada, né, teoricamente, as crianças e que eu tenho visto, né, Uhum. testado as aulas, né, Testado e aprovado. Em testado metro. para dar devolução, elas têm aprovado, né, facilita muito a linguagem que a Camila traz através do lúdico, né? E os materiais, por exemplo, o Ubuntu e Tecoporã. Gente, assim, é um conceito que a gente pensa, como esse conceito filosófico vai chegar até o ouvido das crianças? E aí a gente tem a prova do Paulo, né, meu aluno, que chega para a Grazi, cadê a sua tatuagem, Ubuntu, tia? Ubuntu, cadê o Ubuntu? E ele perguntando para ela, e eles explicando o que era a filosofia Ubuntu com as outras Gente. crianças. E assim, muito, muito, muito emocionante ver as produções, né? Quando a gente fala nós por nós, é nesse sentido Nesse mesmo. sentido. O autor do livro, Nani Nilo Preto, que a gente conhece, traz um vídeo e materializa. Quem produz o material, né? Pessoas pretas, que a gente mostra a foto, materializa. São pessoas, de verdade, Exatamente. né? E que as crianças tocam. O Butu tá na minha tatuagem e eles identificaram a Grazi. Então, lindo assim, isso. todo um movimento aí, quando a gente fala de aquilombamento, faz todo sentido, né? É uma cadeia. Várias pessoas contribuindo para esse trabalho acontecer. Falar que a tatuagem nós três temos, né? Fizemos Ah, juntas. cadê, gente? Nós fizemos Mostrem aí. tatuagem de Fizeram amigas, juntas. fizemos Que juntos o lindo. Ubuntu. E Caroline levou para os alunos dela e eles saíram me puxando pela escola para ver a minha tatuagem. E butum, 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 aquelas crianças de primeiro ano falando Ubuntu e explicando o que lindo, é. gente. É o avanço. Sem Somos palavras. aí, gente. Sobre avanços, né? Sobre a avanço. E aí, Estamos gente, aí. Pra gente finalizar, né? Primeiro agradecer a participação de vocês, assim. Tô muito feliz. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser um daqueles mais acessados. Por quê? Por que que eu acho, assim? Eu falo, né? Eu sou muito profética e muito pragmática, mas assim, eu acredito porque existe ainda uma necessidade muito grande, né? De gente que não sabe ainda como começar. Então, a gente aqui, nesse bate-papo, a gente trouxe também, eu não digo dicas, mas a gente trouxe alguns caminhos a partir dos nossos caminhos
que de repente quem vai estar ouvindo o podcast vai se inspirar, ou vai falar, não, isso aqui eu já faço. Olha, eu posso dar continuidade, porque também tem pessoas que já fazem e querem dar continuidade, por exemplo, quando a gente fala da menina bonita, né? Trazer essa reflexão de será que é por aí? Então, assim, e fora o curso do AUA, que daqui a pouco vem, para as pessoas aperfeiçoarem ainda mais a prática, eu já fazendo merchan, tá? Então, eu acho que vai ser assim, eu acho que todos os episódios vão dar muito bom, mas esse vai ser um episódio, porque o meu público é de muitos professores, professoras, majoritariamente. Então, a gente está falando aqui para muitos professores, educadores, né, de uma forma geral, porque começou da educação infantil, então, né, tem que abranger todo mundo. E eu vejo a importância da gente falar cada vez mais sobre educação antirracista, sobre potências, sobre avanços também. E agradecer a vocês pela disponibilidade, que a gente sabe que não é fácil. Carol, mamãe, tá com o Vinícius lá fora. Quantas vezes também já trouxe a... Não, mentira, quantas vezes não. Trouxe a Alice uma vez, mas se precisar, o Fábio sabe que eu vou precisar trazer. E é isso, é maternidade real. Então, obrigada pela disponibilidade de vocês, que a gente sabe que não é fácil. Eu queria que cada uma assim, desse suas palavras finais assim, rapidamente para a nossa audiência. Eu acho que é importante falar que nós somos professoras. Muito importante. Né? Estamos atuando em lugares diferentes, pode ser agora ou depois, mas nós somos professoras. Então, por isso, essa importância de falar da prática de sala de aula, aliada também com o estudo. E assim, eu sou muito grata por ter essas meninas aqui, que elas falam, toda hora fica falando como resgate, mas elas também me resgatam na medida que, quando a gente joga uma coisa ali no grupo, né, nosso grupo, que uma demora para responder, a outra depois, mas é tanta troca nesse dia a dia, que isso é muito importante. Então, é muito importante você ter com quem trocar, né? Olhar para o lado, ver quem é que pode trocar com você dentro da sua escola, ou uma amiga que já faz em outra escola, porque por muito tempo era cada uma em uma escola trocando, fora daquele ambiente. Mas, assim, ter seu par, procurar o seu quilombo, né? Construir o seu quilombo, né? Construir esse movimento de estado de quilombo, que eu acho que quilombola, né? Essa questão de ser quilombo é um estado que a gente consegue associar com o tempo. A gente vai entendendo como que isso é importante, essa dimensão. E agradecer, né? Por estar aqui hoje, estar com vocês e colocar isso em pauta. Nós somos professoras que construímos conteúdo, construímos conhecimento, estamos produzindo, né? Então é isso, não deixe de produzir e registrar suas histórias. Perfeito. Né? Que acho que o aula também é esse caminho de registro de práticas de professoras em sala de aula, né? Isso é fundamental. Você, Caroline. O que eu vou falar depois disso tudo? Eu também gostaria de agradecer, né, a oportunidade que a Luísa está trazendo para a gente. Hoje foi muito difícil eu estar aqui, mas eu estou. Estou com a minha mãe ali na rede de apoio, com o Benício, com a minha sobrinha Mariana. E é isso, estamos aqui. E eu agradeço imensamente por essa oportunidade da Luísa abrir. Falei, Luísa, eu vou ter que ir com meu filho. Pode vir, tem uma salinha aqui, fica aqui. E é sobre isso, né, Luísa? Assim, a questão da prática racista, quando a gente volta a dizer, ela transversaliza a nossa vida. É acolher uma mãe, né? Acolher uma mãe com um filho pequeno, é acolher as suas próprias necessidades. E esse acolhimento que eu tenho no aula, eu desejo que vocês, profissionais de educação, encontrem no seu caminho esse acolhimento, né, que é muito importante, porque os desafios são enormes dentro da educação antirracista e a gente precisa realmente estar em grupo. Exato. E os registros, né, como a Camila, só aproveitando o gancho, o AUA foi importante para eu registrar e entender o momento em que o meu trabalho poderia ajudar outras pessoas. Eu não tinha essa noção. Eu fazia porque eu via um resultado prático, né? Eu sou pragmática também, sou virginiana pura, então, Somos. né? Eu queria ver a avaliação e eu estava percebendo que a minha turma diminuiu conflitos, eles começam a resolver seus próprios problemas, eles entendem que a identidade dele é atravessada, assim, por dores, mas tem muita potência, porque eles são crianças que vêm de uma origem de reis e rainhas e não de escravos, mas sim de escravizados que foram retirados da sua realeza. Sequestrados. Isso faz tem uma virada de chave, e essa virada de chave era muito claro para mim dentro da sala, mas eu não entendia que isso era um movimento importante para externalizar. E as meninas chegaram para mim e disseram, Carol, bota para fora isso porque vai ajudar outras pessoas. Então, o que eu deixo aqui de dica, registrem
e compartilhem muitos conhecimentos que vocês têm, porque é muito, muito, muito importante para o outro profissional que cada um, volta a dizer, está numa etapa do letramento racial, né? Então, todo o trabalho desenvolvido é importante ser divulgado, trazido e respeita a sua etapa. Perfeito. E você, Graziela? Eu agradeço a você, Luísa, né, por essa oportunidade maravilhosa. Agradeço a um dia que nasceu lindo para a gente estarmos aqui. Individualmente, eu agradeço aos profissionais, né, que me ajudam a ser quem eu sou hoje como coordenadora, na Naida Fonseca, no JET Armando Clabin, que é a equipe que me recebeu agora. E eu digo que minhas amigas já falaram que é que nós precisamos registrar o nosso trabalho. Nós fazemos muita coisa. As salas de aula do Brasil, elas têm muita riqueza, muito. Só que às vezes a gente esquece de registrar, nós esquecemos de amostrar o nosso trabalho, e aí muitas vezes a gente fica olhando só apenas para números, né? Sem entender as questões que permeiam uma sala de aula na realidade. E a gente precisa olhar para os dois lados. É importante que a gente olhe para os lados. Por fim, eu agradeço aos ancestrais de nós quatro que permitiram esse encontro. Esse é um tema que toca muito em mim, né? Falar dos nossos ancestrais. Então, eu agradeço a esses ancestrais que sobreviveram e possibilitaram que nós estivéssemos aqui. Nossa. E que nós possamos também deixar legado para os nossos descendentes. Axé. Axé. Com essa, né? Com essa frase final aí, bem forte, necessária, né? Porque realmente, se não fosse a ancestralidade, a gente não estava aqui. Não. Se não fosse a resistência, a astúcia, a articulação, a inteligência, tudo que eles deixaram de legado, a gente também não estaria aqui. E a gente se resgatar também enquanto potência faz parte desse legado que foi deixado por eles e que a gente também pretende deixar para as próximas gerações, né? Eu sempre falo que eu gostaria que a Alice não tivesse, não passe pelo que eu passei. Eu não quero que a Alice passe pelo que eu passei. É por isso que a gente está aqui, por isso que a gente caminha, né? Para que o caminho dela seja um pouco melhor do que o meu. Né? O meu caminho já foi um pouco melhor do que o da minha mãe e assim vai, né? Dos nossos pais, eu digo de uma maneira geral, né? No coletivo, e é para isso que a gente caminha. E finalizo aí o 4º episódio do Mandela Pode, agradecendo a vocês, foi incrível. As portas aqui estarão sempre abertas para vocês. E sigamos juntas aí, em prol dessa educação antirracista que a gente acredita, que a gente vive e que está já na gente, né? E que a gente consiga cada vez mais avançar. E, profetizando de novo, escola com Grazi, Carol e Camila. Um beijo, gente. Beijo, gente. Até o próximo Tchau, episódio do Mandela Pode. Beijo. Obrigada, Obrigada. Luísa.